pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, na segurança dos seus lares, com seus familiares. Nós vamos retomar os conteúdos de história, depois desse período de paralisação, e retomaremos a matéria com o capítulo 4, Reformas Religiosas. Tá? Quando a gente fala em reformas religiosas, nós vamos falar principalmente de um período de mudança e transformação que ocorreu no mundo a partir do momento que a Igreja Católica e todo o seu poder vai ser questionado. Não só pela mudança de mentalidade das pessoas, mas principalmente pela oportunidade de outras religiões surgirem. Só que para que isso pudesse acontecer, nós temos que ter ali, ou teria que ter, um processo de crise na igreja internamente. Então, durante a Idade Média, a igreja católica, ela se consolidou como a principal instituição e a maior proprietária de terras da Europa, sendo considerada a maior senhora feudal do período. Por essa razão, além dela influenciar a vida das pessoas de forma espiritual, ela exercia um poder muito forte de forma política e administrativa, tá? Além de cobrar muitos impostos sobre as transações efetuadas pelos camponeses. Então, todo o comércio, era gerenciado pela Igreja Católica, que cobrava esses impostos dos agricultores. Mas, mesmo assim, com a concentração de poder nas mãos dos reis, o direito de cobrar impostos e de decretar leis foi aos poucos se transferindo. Então a igreja começa a ver que a partir do momento que os reis tomam conta do território, ou melhor, dos seus reinos, eles querem ter esse direito de cobrar esses impostos e ficar com eles o dinheiro e não mais com a igreja, e principalmente criar as regras do seu território e não mais deixar a Igreja Católica tomar conta disso. Com o passar do tempo, esses poderes que estavam nas mãos da Igreja Católica foi passando para essas monarquias absolutistas. Gente, é claro que vai ocorrer ali um conflito de interesse entre eles, tá? Nesse processo, nós vamos ter também a burguesia que vai estar insatisfeita com a igreja. Então, fora os reis que querem tomar o poder agora de forma definitiva, ganhar o seu dinheiro e, principalmente, ter a possibilidade de criar as suas leis, nós temos a burguesia que estava bastante insatisfeita com a Igreja Católica, muito disso por causa dos chamados dogmas, as chamadas verdades absolutas e indiscutíveis, que a Igreja condenava os burgueses pela prática de emprestar dinheiro e cobrar esse dinheiro com juros, o que ela chamava de usura. Ela dizia que quanto mais alto os juros cobrados, mais alto seria o pecado dessa pessoa, o que teoricamente iria contra aquilo que ela acreditava que era a doutrina do preço justo, tá? Segundo a Igreja Católica, essa prática da usura e a obtenção do lucro atribuíam aos seus beneficiários a condição de pecadores condenados ao purgatório. Embora a sua doutrina condenasse a usúria, vários dos seus membros praticavam a venda das indulgências. A venda da indulgência seria a venda do perdão para as pessoas. E a simonia que seria o comércio de objetos sagrados. Então, assim, esse pedaço de dedo
é de São Pedro, esse pedaço de madeira foi da cruz que crucificou o Cristo. Então, vendia-se determinados pedaços de objetos que eles diziam que eram sagrados, tá? Além disso, o celibato, que era o padre ou qualquer membro religioso, não ter relações com outras pessoas. Deveria ser adotado pelos clérigos, né? Era constantemente desrespeitados. E cargos eclesiásticos eram vendidos às pessoas sem formação. Então, o que acontece aqui? A igreja condenava a burguesia pelo fato deles emprestarem dinheiro e cobrarem juros, mas ao mesmo tempo, dentro da igreja, ocorriam outros problemas que eram muito mais graves do que cobrar juros. Então, ó, a venda do perdão, que era a venda das indulgências, tá? Que antigamente era concedido para as pessoas que tinham participado das cruzadas ou até tinham feito boas ações e por isso recebiam essa indulgência como merecimento. Só que com o passar do tempo essa venda foi instituída principalmente para a construção dessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, que é a Basílica de São Pedro, tá? A venda de simonia, ou seja, a venda de objetos sagrados, a venda de cargos, então vendia-se o cargo de padre, bispo, cardeal e etc. para pessoas que não tinham nenhuma formação religiosa, algo muito errado. E também a gente pode dizer aí, né, o celibato, que é teoricamente a pessoa não ter relações com outras pessoas e ter que ficar estritamente dedicado à religiosidade, coisa que não ocorria. Né? Então a gente vai ter este problema também que a igreja tinha que enfrentar. A partir de tudo isso, nós vamos ter aquilo que nós chamamos hoje de reforma protestante, tá? Então nós vamos ter ali vários contextos, querendo ou não, das pessoas começarem a se revoltar com essas ações da igreja, principalmente as suas cobranças. Tá? Então nós vamos ter vários movimentos chamados reformistas, mas o principal deles, né, vai ser instituído ali por Lutero. Mas antes disso, nós já tivemos outros movimentos reformistas, mas só que não deu muito certo. Ou esses movimentos não foram para frente, ou algumas pessoas confundiram e transformaram isso em conflito, porque acharam que além de reformar a igreja, eles podiam mudar a condição social, derrubar os reis, ou até mesmo, né, os seus líderes eram queimados na Inquisição, pela própria igreja. Mas qual vai ser o contexto, né, que vai atribuir essa reforma protestante? Primeiro deles, havia o interesse da nobreza em reaver as terras que eles tinham doado para a igreja e agora eles queriam de volta. Havia muita crítica decorrente do abuso cometido pelo clero, ou seja, pela igreja, então a corrupção, a vida luxuosa, a venda de indulgências, o não cumprimento das suas próprias regras internas, como, por exemplo, o celibato, e entre outras coisas. Havia também um interesse dessas pessoas no desenvolvimento de um comércio mais lucrativo, porque à medida que o mundo estava se conectando, né, não com a internet, mas assim, crescendo, estimulado pelo comércio, as pessoas foram verificando que havia possibilidade de ganhar muito mais dinheiro. E se permanecesse esse controle com a igreja, eles não enriqueceriam do jeito que eles gostariam. Fora isso, nós vamos ter também a ideia do humanismo e o antropocentrismo, que vai estar influenciando o pensamento da época. Entre outras palavras, a gente está falando assim, ó, o ser humano como o centro de tudo. Então, a partir do Renascimento, nós temos essa mudança de mentalidade, né?
Eu tenho o ser humano visto como o centro de tudo agora e não mais simplesmente o teocentrismo ou Deus como centro de tudo. Mas quando a gente fala assim, não quer dizer que a religião foi deixada de lado. Apenas os interesses. O que eles queriam? Que a religião tomasse conta do lado espiritual e todo o contexto administrativo, ou seja, cobrança de impostos, criação de leis e entre outras coisas, fossem feitos pelos governantes, tá? Neste processo, a igreja, durante 3 séculos, vai receber algumas críticas, como, por exemplo, tá? No século XIV, na Inglaterra e no Sacro Império Germânico, padres humanistas condenavam a ignorância, a corrupção e a imoralidade na instituição. Então, dentro da própria igreja, você tinha os seus membros que criticavam isso. Então, quando a gente fala assim, condenava a ignorância, a gente está falando de um contexto de que eles achavam ruim que a população não tivesse acesso aos escritos, né, que eles não fossem alfabetizados e etc. No século XV, a pregação dos humanistas gerou uma rebelião contra o governo na Boemia, atual República Tcheca, tá? Então eles vão ir contra o governo do seu representante, tentando tirá-lo do poder. E no século XVI, a gente vai ter ali o movimento reformista iniciado por Martim Lutero, na Alemanha, que é um monge caputino da igreja, da Ordem dos Agostinianos, tá? Que ele era membro da Igreja Católica. E ele começa a manifestar, ao longo do tempo, a sua indignação, né? Então ele vai iniciar um processo de contestação contra as práticas da igreja dentro da própria igreja. Na verdade, ele não queria criar uma separação. Ele queria que a igreja fosse reformada dentro dela, que a própria igreja católica pensasse nos seus erros e consertasse. Mas não foi assim que as coisas ocorreram, tá? Então ele era contra a venda de indulgências, tá? Principalmente pela construção da Basílica de São Pedro. Em 1517, ele vai escrever as famosas 95 teses, ou seja, 95 pontos que ele vai trazer de observação de erros que ele encontra na própria Igreja Católica e vai pregar na porta da Catedral de Wittenberg. Só que ele escreve na língua que o povo estava acostumado a ler, e não mais em grego, que era exclusivo ali da igreja. O que vai acontecer com isso? As pessoas vão ler e vão tomar conhecimento dessa ideia que ele está propondo e vão apoiar esse processo que ele inicia. A partir desse movimento que ele levanta contra a Igreja Católica, ele vai ser excomungado, ou seja, ele vai ser expulso pelo Papa Leão X, tá? Então, nesse processo, ele precisa do seguinte: ele vai ser condenado, ele vai ser convocado a renunciar ao que ele falou, né, para que ele não fosse mandado para a fogueira, mas só que ele não renuncia, né? Ele não abre mão de tudo aquilo que ele comentou e começou a questionar. Para que ele pudesse continuar vivo, ele vai contar com a proteção de grande parte da nobreza que estava interessada no poder da igreja. Tá? Então, ele vai ser protegido por esses reis que queriam contestar a igreja e diminuir o seu poder, como nós falamos anteriormente. Enquanto ele estava sob a proteção da nobreza, ele vai fazer uma das coisas talvez mais significativas para a religião como um todo. Não só para a própria Igreja Católica, que vai aproveitar isso depois, mas para todas as outras religiões que vão surgir posteriormente. Ele vai traduzir a Bíblia do grego para o alemão.
a fim de ampliar o número de leitores, de dar acesso às pessoas aos escritos religiosos. É claro que essa ação dele não vai ser muito bem vista, né, pela igreja, que vai tentar a todo custo parar esse processo de reforma. A partir daí, não tem mais volta. Nós vamos ter uma expansão nesse processo. Novas crenças vão surgir na Europa no século XVI, rompendo essa unidade cristã. O que é essa unidade cristã que eu estou querendo dizer? É a concentração da religiosidade nas mãos da Igreja Católica. Então, nós vamos ter vários movimentos que vão surgir, né? Outras religiões que vão ser chamadas a partir dali como protestantes, como, por exemplo, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. O anglicanismo que nós já vimos em capítulos anteriores, o como e por que ele foi criado. Nesse processo do luteranismo, tá? A gente vai fazer um quadrinho comparativo. Então, no luteranismo tinha suas características. Sem celibato dos clérigos, ou seja, os pastores podem casar e constituir famílias. Sem hierarquia religiosa, não existe um papa que organize tudo, como existe na Igreja Católica. A livre interpretação da Bíblia, ou seja, você sabe ler, então você consegue interpretar as palavras por você mesmo, né? Subordinação da igreja ao Estado, ou seja, a igreja ela sabe o seu papel, ela não interfere nas coisas do Estado. A sua salvação vai ser mediante a sua fé e não o que você compra ou paga para as pessoas. E nós teremos ali a crítica ao culto de imagens. Então, no luteranismo, você não tem santos, você não tem imagens e etc. E vai manter dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. É claro que essas ideias ela vai se espalhar rapidamente pela Suécia, Dinamarca, Noruega e regiões do Báltico. Por quê, gente? Porque, teoricamente, ela incluía muitas pessoas, não só nobres, burgueses, mas também os camponeses, que até então eram excluídos de muitos processos da Igreja Católica. Dando uma continuidade nesse processo, nós vamos ter também chamado calvinismo, tá? Difusão das suas ideias por Lutero na Suíça, né? Então nós vamos ter ali, o calvinismo vai ser influenciado por essa reforma de Lutero, só que com outro ponto de vista agora por João Calvino, um padre humanista, a partir de 1519. Tá? Ele vai adotar o seguinte: a doutrina da predestinação absoluta baseada no trabalho árduo e na prosperidade econômica. O que isso quer dizer? Que você em vida vai saber se você será salvo ou não a partir de muito trabalho que você tem e, teoricamente, à medida que você vai prosperando economicamente, ou seja, tendo mais dinheiro, é o sinal que você será salvo. Claro que isso é só uma definição básica, né? Muito mais profundo esse processo. A religião é fundamentada na interpretação da Bíblia, ou seja, a leitura e a interpretação pelo fiel, crítica também ao culto de imagens e também mantém dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Nós vamos ter essa expansão do calvinismo com três nomes diferentes, tá? Os chamados presbiterianos, nos Países Baixos, que nós podemos dizer que é a Holanda, Dinamarca e Escócia, os chamados huguenotes na França e os puritanos na Inglaterra. Inclusive, todas essas religiões que nós estamos fazendo agora, né, falando, elas se espalham pelo mundo. Né? Nós vamos ter exemplos de igrejas luteranas, presbiterianas no Brasil, em toda parte do mundo até hoje.
E nós vamos ter o anglicanismo na Inglaterra também, tá? Que vai iniciar com o rei Henrique VIII, que rompeu com a Igreja Católica, né, pelo simples fato de querer, num primeiro momento, casar-se novamente e ser proibido pela Igreja, e também pela concentração de poder. Tá? Então, ele vai confiscar as terras da Igreja Católica e os bens dos membros do clero. Vai ter esse início, né, com ele, mas o processo de continuação vai continuar com a sua filha, Elizabeth I, que vai organizar a doutrina e os rituais anglicanos que permanecem até hoje como a igreja oficial da Inglaterra. Tá? Então, não houve nenhuma mudança. O anglicanismo é a religião oficial da Inglaterra até hoje. Só que a partir daí, a Igreja Católica, ela também vai falar, opa, eu estou perdendo muito fiéis, eu estou perdendo poder, eu estou perdendo dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa para manter a minha influência e, teoricamente, manter os meus fiéis. Tá? Então, ela vai criar um movimento que vai ser chamado de Contra-Reforma ou também chamado de Reforma Católica, que vai ser um movimento de reação da igreja no século XVI para conter essas ideias reformistas que estão se espalhando e, principalmente, reorganizar a igreja católica. Ela vai tomar inúmeras ações para fazer isso, porém, 3 dessas ações vão ser importantíssimas. Primeiro, o Concílio de Trento, que vai ser uma reunião dos membros da igreja, aonde eles vão, de uma certa forma, reafirmar os seus dogmas, ou seja, as suas regras, aquilo que os seus fiéis têm que fazer e etc. E, ao mesmo tempo, aumentar a rigidez, não só internamente, mas até também no próprio controle da sociedade. E vai criar uma bula chamada Index Librorum Prohibitorium, que nada mais é do que uma lista dos livros proibidos. Então, a igreja vai verificar um monte de livro que poderia fazer com que as pessoas desenvolvessem a sua racionalidade, a sua mentalidade e se voltasse contra ela, e vai colocar esses livros como proibidos. Vai criar a chamada Companhia de Jesus, que vai, em 1534, expandir a fé católica, né, com os jesuítas. Eles vão ser conhecidos como soldados de Cristo. Qual que vai ser a função da Companhia de Jesus? Lembre-se que nós estamos no século XV, o período das grandes navegações. Então, à medida que um barco, principalmente de Portugal, Espanha, ou de outros países católicos, saíam em busca de novos territórios, de novos caminhos para encontrar as Índias, ou até mesmo descobrirem novas civilizações, esses barcos tinham um grupo de jesuítas que iam expandir a fé católica e também trabalhar no processo de catequização. Tá? Essa catequização estava associada não só ao passar os ensinamentos religiosos, mas também o conhecimento, para fazer com que a pessoa ficasse vinculada à Igreja Católica. E o último, né, que vai ser, teoricamente, talvez um dos mais complicados, que vai ser a Inquisição. Tá? Então, o que vai ser a Inquisição? É o condenamento das pessoas pelo Tribunal do Santo Ofício, né, que vai estar ligado à Inquisição, com contexto de bruxaria, magia negra e etc. E essas pessoas vão ser condenadas a serem queimadas vivas em praças públicas, para dar o exemplo para os outros. Um período assim muito conturbado e esquisito da Igreja Católica, tá? Neste processo, né, eu finalizo o capítulo de vocês, a unidade 4, já deixando
como exercício do roteiro de estudos esses conteúdos aqui. No livro integrado positivo, as páginas 46, 52, 53 e 54, e no caderno de atividades, a página 23 à página 26, que nós corrigiremos na nossa próxima aula de história. Tá? Então, eu peço que vocês façam esse exercício no horário estipulado para a disciplina de história da resolução dos exercícios. E na próxima aula nós fazemos a correção. Caso você tenha alguma dúvida daquilo que eu falei, reveja esse conteúdo que vai estar disponível no canal do colégio e, se mesmo assim persistir a sua dúvida, eu estarei à disposição para você no Skype para esclarecê-los. Espero que todos vocês tenham compreendido o conteúdo. Desejo uma boa semana para todos.